e chamarmos o nosso colega e querido amigo Vicente Nunes, que Direto sempre de nos Lisboa. atualiza, direto de Lisboa, com as informações sobre a situação dos brasileiros em Portugal. Tudo indica que o tempo está se fechando mais para aqueles brasileiros que estão lá e que ainda não conseguiram legalizar a sua situação. Vicente, é isso mesmo ou eu estou exagerando? Não, é isso mesmo, Noblar. Tá ficando bem. Antes de mais nada, boa tarde aí, né? Aqui é boa noite, boa Aí, tarde, boa noite. Guga. Boa tarde. Boa tarde, Noblar. Então, com certeza o governo português está restringindo muito aqui a entrada de imigrantes. Isso vale para os brasileiros. Havia um acordo aí entre o governo português de facilitar a entrada de brasileiros aqui, até pela facilidade da língua, de adaptação à cultura, mas o Luiz Montenegro, que é o atual primeiro-ministro, resolveu encampar o discurso da extrema-direita, acreditando que vai conseguir mais votos, e agora está derrubando, propôs à Assembleia da República derrubar o projeto que permitia aos brasileiros entrarem em Portugal sem visto e aqui já no país pedir a autorização de residência. Agora, qualquer brasileiro que vier para cá para tentar morar vai ter que vir com visto e visto de trabalho qualificado. Nem mais o visto de procura de trabalho que valia para os brasileiros, o governo português vai conceder. Então, vai ficar bem difícil para quem estava pensando vir para Portugal. Tem que pensar 10 vezes antes, viu? Essa é a mais recente decisão, vamos dizer, que caracteriza esse fechamento de tempo para os brasileiros? Sim, sim, tudo isso foi encaminhado ao Congresso, ao Parlamento aqui, né, a semana passada. Aí o governo conseguiu na sexta-feira o regime de urgência e isso agora vai para uma comissão onde os projetos vão ser debatidos. É um pacote de medidas, né? Eles estão, por um lado, mudando a lei da nacionalidade, ou seja, o brasileiro que morasse aqui e ficasse aqui por 5 anos seguidos podia pedir a nacionalidade portuguesa. Agora, esse mesmo brasileiro vai ter que viver aqui por 7 anos, no mínimo, para pedir a cidadania. Essa é a primeira das mudanças. A segunda, o governo, na lei de estrangeiros, ele acabou com restringir o reagrupamento familiar, porque muitas vezes o cara vem na frente, deixa a mulher e os filhos no Brasil, e depois que arruma um emprego, se regulariza, traz a família. Então, eles estão restringindo também, querem impedir o reagrupamento familiar, o que vai contra todas as regras da União Europeia, né, dos direitos humanos. Como você vai separar famílias? Aí, além disso, eles estão mudando o prazo, esse visto, né, de procura de trabalho, estão acabando com ele e estabelecendo aí que só profissionais altamente qualificados vão poder entrar aqui. Agora, o que que eles chamam de trabalhador altamente qualificado? Portugal vai ser um país de doutores, um país que precisa de garçom, que precisa de pintor, de eletricista, de um cara para trabalhar na agricultura, para trabalhar na mão de obra, na construção civil. É completamente maluco o que os caras estão fazendo aqui em Portugal. Não sei se você viu o Lewandowski que teve aqui a semana passada no evento do Gilmar Mendes e chamou uma coletiva e disse que o Brasil vai fazer a reciprocidade. Tá? Aham. Então, o que for definido Ah, pelo governo de Portugal, pelo parlamento português, vai ser adotado no Brasil. E para os portugueses isso é muito ruim, tá? Por quê? Porque hoje, um português, quando chega ao Brasil, ele pode ir a qualquer posto da Polícia Federal, inclusive no aeroporto, e pedir autorização de residência que sai na hora. Em um ano, o português pode pedir a nacionalidade brasileira. Entendi. Você Quem tem. veja, Continue aí. Você Diga. veja, os caras estão ampliando para 7 anos a exigência para o brasileiro pedir nacionalidade aqui. Agora, quem tem mais a perder, os brasileiros ou os portugueses com essa decisão Eu que acho vem que a os tomar? portugueses perdem mais, nos dois sentidos, Noblar. Primeiro, eles precisam de imigrantes aqui.
é um país envelhecido. Portugal tem a segunda maior, a segunda população mais velha da Europa, só é mais velha que a da Espanha. É só a da É, Espanha que é mais velha. só a da Espanha que é mais velha. Então, são os três mais: Espanha, Portugal e Itália, que lideram aí o número de idosos na população percentual. Mas para E, tomar. Diga. e aí é o seguinte: quem é que vai trabalhar aqui, fazer os serviços básicos? Quem vai cuidar dos idosos aqui? São os brasileiros que cuidam de idosos aqui. E está tendo uma Mas, reação política, ou da opinião pública, ou da sociedade, ou está todo mundo aceitando numa boa essas mudanças? O Guga, teve essa manifestação do Lewandowski, mas foi a única manifestação do governo brasileiro oficial. Agora, quando você conversa com os portugueses, eles estão felicíssimos com essas medidas. Eles é? estão numa onda anti-imigração impressionante. Acham que os imigrantes chegam aqui, querem roubar o trabalho deles, que a gente é culpado pela alta dos preços das moradias, que a gente está inchando o sistema público de saúde, tirando vagas nas escolas. Para vocês terem uma ideia, sexta-feira, quando houve o debate dos projetos no parlamento, o André Ventura, que é o representante da extrema-direita, começou a ler nomes de crianças estrangeiras que estão matriculadas nas escolas Mentira, velho. públicas aqui, Que dizendo isso? que essas crianças estão tirando a Que vaga do bizarro. português. Ele feriu o Código Penal, né, porque Absurdo. expôs crianças, e também feriu o regime de proteção de dados aqui da União Europeia. E as pessoas estão achando bonito isso, entendeu? Agora, estão achando bonito porque são desinformadas? Ou estão achando bonito porque esse é o sentimento que se espalha pela Europa? Ou esse sentimento está mais acentuado aí do que em outros países europeus? Eu acho que é tudo isso, o Noblar. Há desinformação, porque a extrema-direita aqui conseguiu monopolizar o discurso. Eu acho como aí no Brasil, eu estava ouvindo vocês falarem do Lula, dessa movimentação dos petistas e tal, né, que estavam desanimados. É uma virada aí no Brasil, mas aqui o debate está todo dominado pela extrema-direita. É incrível como reverbera. É, o português, no geral, o português médio, ele é preconceituoso, ele é racista e é xenófobo. E sim, a Europa está preocupada, já houve várias manifestações da União Europeia, de entidades de direitos humanos da União Europeia, dizendo que Portugal está indo por um caminho muito complicado por conta dessa onda anti-imigração. Mas você não tem essa onda anti-imigração na Europa como um todo? Ou aí ela está mais acentuada? Ela aqui em Portugal ela era um pouco menor, mas de um ano para cá ela aumentou muito. Ela colou aqui em Portugal. E o fato da extrema-direita ter feito a segunda bancada na Assembleia da República, isso ajudou muito, porque você deu muita visibilidade para esses deputados, esses parlamentares que pregam esse discurso racista, homofóbico, misógino, contra minorias no geral, contra os imigrantes. Para eles, Portugal tem que ser sangue puro, branco e pronto, entendeu? E isso pegou muito. É incrível como esse crescimento. Eu estou aqui há 3 anos. Eu não tinha visto isso nos 2 primeiros anos. No último ano para cá, a situação ficou bem feia. Então, na E, eleição, eles vão dar um banho, pelo jeito. Vão ganhar de olha, lavada. se por exemplo, houver uma nova eleição, o Montenegro, o presidente dissolver o parlamento e convocar novas eleições, com certeza eles vão fazer a maioria. Ó, eles passaram acho que eu já até falei isso, de 2019 eles tinham um deputado. Ah, Na você está eleição falando do. da extrema-direita, né? É, Isso, a extrema-direita. No ano passado, eles fizeram 50. E agora, mas eles fizeram 60. e você acha que o que, que ajuda a alavancar a extrema-direita aí? Eu sei que
tem essa aversão ao imigrante, mas quais são os outros discursos e os algoritmos, a internet, a rede social, essa coisa toda tá ajudando a extrema-direita aí também? As redes sociais estão ajudando e incrível pelos brasileiros. Os brasileiros estão bombando a extrema-direita aqui. Você entra nas redes sociais do André Ventura e do Chega, que é o partido dele, de 100 comentários, 50 são de brasileiro. Porra, sério? Mas É brasileiro daí verdade. ou daqui? Brasileiro daqui e De tudo, daí do e daí e Brasil. daqui. Aí fica falando a esquerdalha, que não sei o que, é o mesmo discurso que a gente vê no Brasil. É incrível. E, e outra coisa, eles acham que a gente teve o discurso de que com a chegada dos imigrantes a insegurança, a violência aumentou aqui, que é completamente falacioso, porque todos os dados da Polícia de Segurança Pública mostram que a violência caiu aqui em Portugal. Portugal é o sexto país mais seguro do mundo, mas eles acreditam, eles dizem o seguinte, que a PSP está escondendo os números por conveniência. É sempre o mesmo discurso, entendeu? E as pessoas acreditam. Ah, é o arrombador brasileiro que está vindo para cá, é o batedor de carteira da Venezuela, é o cara da Índia, um motorista do Uber que estupra os passageiros, as mulheres, entendeu? É uma loucura. Se eu não me engano, da vez anterior que a gente conversou, Vicente, sobre isso, você chamou a atenção também que, dado como é o regime político português, nós vamos ter proximamente aí uma eleição para presidente da Presidente da República, não é isso? República, em Quando é que vai janeiro. ser? Em Vai ser janeiro em do janeiro, próximo ano. isso, do E como próximo é que está ano. esse quadro para essa eleição do próximo ano? Nós temos em primeiro lugar, com quase 50% dos votos, o Nuno Melo, que é Almirante? é o almirante. Aí tem o Marques Mendes, que é o candidato do PSD, que é do partido hoje do governo, e o PS ainda, o Partido Socialista ainda não definiu o candidato. A princípio, tem duas pessoas se colocando como pré-candidatos para representar o PS. Agora, o PS vai ter que fazer um discurso muito bom, porque a esquerda aqui está completamente desacreditada. O bloco de esquerda fez um deputado, está praticamente condenado à extinção. E o PS perdeu, deixou de ser a segunda força, ou a primeira força do parlamento. Há dois anos atrás, o PS tinha maioria absoluta na Assembleia da República. Pensa, O, Al- o maioria Almirante absoluta. O Almirante é que é o favorito até agora? Ele é o O favorito até Almirante é do agora. Chega? Não, ele está Ah, não, ele é um candidato independente. é isso. Do Chega seria o André Ventura, provavelmente o candidato. Não E lançou tem ainda. e qual é a chance dele? Olha, eu não sei se ele vai se candidatar a presidente, mas se ele entrar, ele vai dar trabalho. Entendi. É E, uma e esse, loucura. e esse Almirante seria o quê? Uma espécie de centro? E- Nem esquerda nem direita? Ele está posicionado mais no centro, mas também já incorporou o discurso da extrema-direita. Ele alega agora que a xenofobia cresceu em Portugal porque aumentou a imigração. Hoje, mais de 15% da população de Portugal é de imigrantes, né? Sendo metade desses imigrantes brasileiros. E, segundo ele, as pessoas estão chegando aqui, não respeitam a lei e tal, e aí que os portugueses têm direito de reivindicar seus valores da sociedade, que estão sendo aviltados, entendeu? É um E, discurso bem estruturado. Os mas por que, brasileiros. eu Vá, queria saber por que pergunta. teve essa mudança, porque há pouco tempo era a esquerda que dominava. O que aconteceu em Portugal? Está ruim? Os índices socioeconômicos estão ruins ou bastou um discurso ideológico para conseguir conquistar os eleitores aí? Ô, Guga, olha só, Portugal, em 2024, foi assim, o segundo país que mais cresceu na União Europeia. Então, Atrás da Espanha. O índice de desemprego aqui é baixíssimo, ele está
em torno de 6%, o que é o nível mais baixo da história de Portugal. A renda está crescendo, a inflação aqui está 2% ao ano, também é erro estatístico. Mas o português, eles têm aquela coisa, vamos dizer assim, ele se acha o patinho feio da União Europeia. E aí, quando você tem um discurso de valorização da pátria, esse país é meu, estão roubando as nossas É essa bobagem coisas, mesmo. É só essas isso. bobagens, é Meu só Deus, isso é isso, inacreditável. entendeu? Isso decide a Poxa, eleição, né? isso Impressionante. decide a eleição e É é incrível, os impressionante. caras estão embarcando nessa furada. Agora, Inacreditável. para os brasileiros que já estão com sua situação regularizada em Portugal, há alguma medida, ou haverá daqui para frente medidas que poderão restringir ou mexer com a situação deles? Eu digo, os que estão regularizados. Não, Noblar, isso aí, pelo menos, o governo já deixou claro que não mexe com direitos adquiridos. Uhum. Inclusive, por exemplo, os brasileiros que completaram 5 anos de residência aqui, até 18 de junho, quando o governo apresentou as propostas que foram encaminhadas à Assembleia da República, esses brasileiros vão poder usufruir desses 5 anos. Agora, quem completou a partir do dia 19 de junho, aí já passa para 7 anos para pedir nacionalidade. Mas, em compensação, já pega as regras para reagrupamento familiar, que é um problema Quando. sério, porque, em Hum, média, cada brasileiro tem um agregado, entendeu? uhum. Ou é a mulher, ou é o filho. E essas É, pessoas, como é que vão ficar? pois é. Vão ficar sem residência? Vão ficar na Vicente, informalidade? quando teremos você de volta? Pô, me chama aí que eu falo, eu podendo, eu ajudo. Na semana passada eu queria muito, mas como eu estava preso aqui no fórum, não deu para Não, eu estou participar. Eu dizendo pedi até quando desculpa. teremos você de volta ao Brasil. Por enquanto, ô Noblar, por enquanto eu estou tocando aqui o Público Brasil. É um Eu projeto sei. muito interessante, feito por brasileiros. A gente está furando a bolha da imprensa e com todo o apoio do público, que é o maior jornal daqui. Eu acho que ainda tem muita coisa para fazer. A gente vai completar agora um ano, em 12 de agosto. Então vamos consolidar esse projeto. Quem sabe eu volto para o Brasil, mas primeiro eu vou consolidar esse projeto aí, que é um No que projeto faz muito legal. bem. Eu É um sei projeto porque eu bacana. acompanho muito, acompanho muito. E eu estou Vicente, feliz. muito Obrigado, obrigado por mais Vicente. uma Obrigado. participação sua. Obrigado, Vamos, Noblar, e vamos nos obrigado, Guga. reencontrar. Vamos. Estou Até te esperando aqui, breve. esperando vocês aqui. Um abraço. Tá bom, um Grande abração para Valeu. Vicente. Tchau, ti. tchau.